Oi, sextos anos, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos começar a Lesson 23, a lição 23 de vocês, lá do módulo 3. Então, a gente inicia essa aula na página 210 de vocês. Então, abram aí a apostila de vocês, nesta página, para a gente iniciar. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho mais, a gente já comentou sobre isso nas aulas anteriores, na aula 21, mas a gente vai voltar nesse assunto e falar um pouco mais dele, um pouco mais detalhadamente. A gente vai falar sobre verbos auxiliares e verbos principais, que é um item bem importante para vocês no aprendizado da língua inglesa. Vocês vão começar essa aula fazendo a leitura deste texto aqui, que ele vai falar um pouquinho, que o Mike tá fazendo uma festa, o que eles estão fazendo nessa festa, o que acontece, certo? Aí vocês vão ler este texto e responder a questão 1, né, por enquanto. Answer the questions according to the text. Então, responda as questões de acordo com o texto. Então, letra A, who is having a party? Quem está fazendo uma festa? B, what is Lucy wearing? O que a Lucy está vestindo? Então, vocês vão escrever aqui para mim, tá tudo no texto. C, who is dancing with Tom? Quem está dançando com Tom? Aí vocês também vão responder aqui. Aí fez isso, respondeu essa 1, vocês vão para o exercício 2, onde ele pede assim: underline all the verbs from the text, que é para vocês grifarem todos os verbos que vocês acharem nesse texto. Então, achou? É verbo aqui, is é verbo, grifou. Having é verbo, grifou. Grifa todos, ok? Aí, a gente passa para a página 211, onde a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão, de verbos principais, verbos auxiliares, né? Aqui na 212 a gente fala um pouquinho dos verbos auxiliares modais e das verb phrases. Só que para explicar isso, eu gravei para vocês uma explicação que é um resumo disso que vocês têm na apostila de vocês. Vamos assistir? Agora. Então, vamos começar aqui, Auxiliary Verbs and Verb Phrases, Lesson 23, módulo 3. Então, a gente inicia na página 211, tá? Eu fiz um resumo mesmo do que tem na apostila para vocês, eu traduzi algumas partes aí para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá, primeiro ponto, verbos em inglês funcionam de uma maneira diferente que os verbos em português. Por quê? Vamos dar uma olhada. A variedade de conjugações que existem em português não existem em inglês. Então, por exemplo, agora há pouco vocês estavam aprendendo presente, que aí eu explicava para vocês o quê? Que para conjugar um verbo no presente, você coloca o verbo normal, a não ser com he, she e it, que você teria que acrescentar o s. Então, o que acontece? A conjugação do inglês é muito menor, você não precisa conjugar, mudar o verbo várias vezes, como acontece em português, né? E aí, a gente também vai falar aqui, os verbos em inglês são divididos em duas categorias, que são os verbos principais, que a gente chama de main verbs, e verbos auxiliares, auxiliary verbs. Então, a gente tem essas duas estruturas de verbo. Vamos dar uma olhada. Os verbos principais, eles podem ser considerados o coração da sentença, ou seja, eles são a parte mais importante da frase de vocês. Sem eles, a frase não faz sentido algum. Então, por exemplo, e aí, importante, esses verbos principais, eu posso dividir eles em duas categorias, né? A primeira categoria são action verbs, são os verbos de ação. Olha aqui, I help my brother, eu ajudo meu irmão. Então, é uma coisa que você faz, é uma ação que você tem, ajudar. He studies English, ele estuda inglês, então ele tem uma ação aqui que é estudar. E eu também vou ter o linking verbs, que são os verbos de ligação. Eles ligam o sujeito a um sentimento ou um estado. Então, por exemplo, I am happy. Eu estou feliz. Então, esse verbo aqui ele é de ligação porque ele está ligando o eu com o feliz. E aqui, he seems tired. Ele parece cansado.
Então, ó, eu tô ligando o ele com o cansado, com a palavra parece, com o verbo parece, né? Que é um verbo de ligação, tá? Então, só para retomar, os verbos principais, eles são os mais importantes da frase, certo? Então, eu tenho de ação, quando você tem uma ação, né? O ajudar, estudar, e o de ligação, que liga o sujeito a uma característica ou um estado emocional dele. Aí a gente entra um pouquinho nos verbos auxiliares, ó. São os verbos que aparecem na frase para ajudar o verbo principal. Então, eles sozinhos não têm uma função, eles estão ali para auxiliar, o próprio nome já diz, ele é um verbo auxiliar. Olha aqui, por exemplo, Are you helping my brother? Você está ajudando meu irmão? Aqui de vermelho, eu anotei para vocês o nosso verbo principal, porque se eu chego na pessoa e pergunto assim, você ajudando meu irmão? Claro que fica uma frase super estranha, mas eu consigo entender. Agora, se eu perguntar, você está meu irmão? Opa, ficou faltando. Então, aqui de vermelho eu tenho o meu verbo principal. E o are, que é o você está, é o meu verbo auxiliar. Ele está aqui para ajudar o verbo helping, o verbo ajudar. Aí eu respondo assim, no, I'm not helping your brother. Não, eu não estou ajudando o seu irmão. Então, eu tenho o verbo helping de novo, que é o meu verbo principal, e o eu não estou é o meu verbo auxiliar, ele tá aqui auxiliando, é o segundo verbo, né? Então, ele não é o mais importante. Do you want to go to the supermarket? Olha, você quer ir no supermercado? Só que a gente aprendeu uns dias atrás de como colocar o do, né? Então, o do nessa frase, na verdade, ele nem tem uma tradução. Ele tá aqui basicamente para ajudar o verbo go a se transformar em uma pergunta. Lembra que eu falei que os verbos sem ser verbo to be, eles são verbos fraquinhos. Eles precisam da ajuda do verbo auxiliar, que é o do e does, né? Lembra disso? Olha o que eu respondo. I don't want to go to the supermarket. Então, eu tenho go aqui como verbo principal e o do, aqui nesse caso, só que na negativa, don't, como o meu verbo auxiliar. Aí, na página 212, vocês vão ter um resumo, mas é uma introdução ao assunto que a gente vai começar a ver a partir da próxima aula. Na aula 24, a gente já começa a falar sobre isso, que são os verbos auxiliares, os modais. Nessa aula, ele fala que a gente tem alguns verbos modais, como can, could, must, should. A apostila de vocês, ele dá exemplo, esses exatos exemplos. Eu vou até pegar igual, ó, could, que ele vai servir para falar sobre possibilidade. E aí, eles colocaram esse exemplo aí para vocês, ó. I could help my brother. Então, eu poderia ajudar meu irmão. Tá vendo? Coloquei de vermelhinho o meu verbo principal e de azulzinho o meu verbo auxiliar, só que ele é um verbo modal. Porque se eu falar eu ajudar meu irmão, fica esquisito, mas dá para entender, né? O could, ele vem aqui como um complemento para ajudar, né? Então, eu poderia ajudar meu irmão. Should, ele serve para sugestão. Aí, ó, he should study English. Ele deveria estudar inglês. Então, o should aqui, ele é um verbo auxiliar, porque, ó, ele estudar inglês. O meu verbo principal é estudar. O should, que é o deveria, ele é meu auxiliar, porque se eu falar só ele deveria inglês, não vai fazer sentido algum, tá? Eu não vou me aprofundar super nesses verbos auxiliares, que vocês viram que faltou falar do can, do must, porque na próxima aula, no próximo vídeo que vocês vão assistir, a gente já vai falar bastante sobre eles. Então, aqui é só uma introdução a esse assunto mesmo, tá? E aí, para encerrar essa explicação, a gente vai falar um pouquinho de verb phrases, né? Frases verbo. Então, verb phrases é o elemento verbal da sentença, ou seja, tudo que for verbo na sentença é verb phrase. Ó, pode ser um único verbo, então esse verb phrase pode ser um verbo só. A junção de um verbo principal e um verbo auxiliar é um verb phrase, ou um grupo com um elemento de negação, um not. Aí eu coloquei alguns exemplos, até iguais da apostila, mas eu vou explicando, ó.
I like ice cream. Eu gosto de sorvete. O meu verbo phrase é like. É um verbo só? Sim, mas é o meu verbo phrase. Agora, olha aqui. I don't like ice cream. Eu não gosto de sorvete. Olha a diferença. Agora, eu botei o don't na frente. Então, isso aqui é meu verbo phrase, ó. Don't like. Que eu tenho o meu verbo auxiliar e o principal. I'm studying English. Eu estou estudando inglês. O que eu tenho de verbo aqui? Estou estudando. Então, tudo isso que está de azul é o verbo phrase. Estou estudando. Tem, ó, negativa. Olha um montão de verbo phrase que eu tenho aqui. I am not studying Russian. Eu não estou estudando russo. I'm not studying. Tudo junto. Ok? Agora, a gente vai fazer os exercícios aí da página 212 para treinar esse conteúdo, tá bom, galera? Vamos começar? Então, pessoal, ó, essa parte aqui foi o que eu expliquei agora, né? Então, agora a gente vai para o exercício. Primeiro exercício, ele tá assim. Read the text about Mike's party again. Então, vocês vão ler de novo o texto sobre a festa do Mike, que é essa aqui, esse texto da página 210 aqui, ó. Né? Aí, vocês vão encontrar neste texto 5 verbos que expressam ação. Então, um verbo que tem a ver com ação. Então, ó, eu vou fazer até um para vocês, ó. Mike is having a party, nananana. Olha aqui, ó. They are listening to music. Eles estão escutando música. Escutar é um verbo de ação. Então, a gente coloca aqui, ó. Colocar listening. E aí, vocês têm que colocar aí mais 4, tá? Então, vocês têm que completar com 5 verbos de ação. Um eu já passei até pra vocês aí. Exercício 2. Underline the verb phrases. Então, vocês precisam grifar as verb phrases e translate the sentence. Traduzir as sentenças. Então, vamos por partes. Lembra que a gente acabou de comentar sobre a verb phrase. Verb phrase é tudo que tem ligado ao verbo nessa frase. Então, ó, they are waiting for the rain to stop. Então, eles estão esperando a chuva parar. Então, a minha verb phrase é isso aqui, ó. Estão esperando. Então, vamos traduzir. Vai ficar eles, vou colocar aqui, eles estão esperando a chuva parar. Menor, para não ficar tão aqui, ó. Eles estão esperando a chuva parar. Aí vocês colocam aqui. E vão fazer isso com a B, com a C, com a D e com a E. Então, grifa o verb phrase e depois traduz embaixo. Exercício 3, ele pede assim, circle the auxiliary verbs below. Então, ele pede para vocês circularem os verbos auxiliares, ou seja, então, vocês vão circular, não é o principal, é o auxiliar. Olha a letra A. The dogs are sleeping on the couch. Então, os cachorros estão dormindo no sofá. Então, eu tenho 2 verbos, estão, que é o are, e sleeping, que é dormindo. O meu verbo auxiliar é o estão. Se eu falasse, ó, os cachorros dormindo no sofá, opa, não faz mais sentido? Então, o are é meu verbo auxiliar. O meu principal é o sleeping. Então, vocês vão circular sempre o auxiliar. Certinho, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido essa aula e entendido. Qualquer probleminha, deixa circuladinho, faz uma anotação, escreve do lado, estou com dúvida. E aí lá na hora do plantão a gente conversa e tira qualquer dúvida que possa ter ficado, beleza? Sexto ano, beijão pra vocês, boa semana. Tchau, tchau.